Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrender. E hoje com um tema muito legal, reconhecimento facial, identificação das pessoas para pagamento, uma coisa muito legal e com uma fintech, ou uma startup que já teve aqui há aproximadamente 3 anos atrás e já está no segundo round agora. A gente vai entender um pouco como é que foram esses 3 anos, etc. Tá? Eu estou aqui hoje com o Elad Zopo, que é CEO e cofundador da Payface. Oi, Tudo bom, Gustavo, Elad? tudo bom? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo, obrigado. E, pô, prazerzão te ter aqui de novo, assim, até nessa estratégia. A gente vê muita parte de startup, assim, que tá ter sobrevivido aí 3 anos, 4 anos, já é um sucesso enorme. A gente vai entrar um pouco nisso daqui. Mas antes, eu queria entender um pouquinho a tua história até. Naquela primeira conversa que a gente teve há 3 anos atrás, que eu vou até deixar o izinho aqui em cima, aqui, até para quem quiser ver, que foi o primeiro round aí dessa nossa conversa, né? Você falou pouco de você, a gente focou muito ali na Payface. Eu queria entender um pouquinho, assim, um pouco do teu background. Como é que você chegou nessa ideia de, há 4 anos atrás, mais ou menos, acredito, criar a Payface? Perfeito, Gustavo. A gente começou a Payface em final de 2018, então vai fechar aí 5 anos em termos de concepção da empresa. Iniciamos a operação mesmo ali em 2019, operação da companhia, não operação do produto, então é bom deixar essa diferenciação em 2019. E o meu histórico é de empreendedorismo já há algum tempo. Eu comecei a empreender ainda na faculdade. Minha primeira empresa foi ali em 2010, em que a gente estava no momento de levar inovação para o mercado, levar tecnologia, numa pegada de fazer uma empresa e vender. Eu vender o produto. Não tinha esse conceito de startup, pelo menos não na região em que eu estava, aqui no sul do Brasil. Na época eu ainda morava em Florianópolis, depois morei um tempo em São Paulo, hoje fico indo lá e voltando. Então, em 2010 não tinha esse ecossistema de startup quando se falava de empreender em tecnologia. Você tinha uma empresa de tecnologia que fazia um produto e saía para o mercado para vender para os clientes. Então, isso foi em 2010 e, muito curiosamente, essa empresa é uma empresa de AI, que é chamada Aquarela. A empresa continua até hoje, meus cofundadores continuaram na jornada depois que eu saí, e a empresa ela tem um nível de maturidade bem interessante, já tem um portfólio de clientes bem amplo, mas a curiosidade é que a gente queria levar a inteligência artificial para grandes indústrias, isso em 2010, 2011, 2012. Então, um momento em que, quando se falava de AI, de inteligência artificial, se remetia a robô. Então, você tem um robô aqui, o que você vai querer levar para a gente? E no fim a gente pegava lá, fazia um ETL dos dados de um cliente e entregava, na época, um PDF com análises do que o software nosso de AI fazia inferência. E aí os meus cofundadores continuaram depois de jornada e tal, e transformaram isso num produto muito robusto, que virou SaaS, que hoje tem grandes clientes, aí como Embraer, Grupo Randon, enfim, uma empresa muito consolidada. Mas o curioso é que a gente estava, talvez, 15 anos antes do hype de AI, mas naquela época ainda assim já começamos a fazer um sucesso e levar o produto para o mercado, né, para os clientes. Então, isso foi a minha primeira jornada empreendedora. Eu acabei vendendo minha participação em uma rodada secundária para os acionistas da companhia. E depois acabei fundando uma outra empresa e eu já tinha me formado. Quando eu falei que tinha começado durante a universidade, eu fazia 2 faculdades. Naquela época era possível fazer 2 faculdades públicas. Eu fiz administração na Estadual de Santa Catarina e sistema de informação na Federal. Então, já me preparei na época, desde da graduação, a fazer um negócio na área de tecnologia. Então, era esse meu objetivo. Eu queria fazer negócio na área de tecnologia, por isso que eu juntei essas 2 graduações. E aí, depois, então, da experiência na Aquarela, eu fundei uma startup chamada H2App, que era um aplicativo de água mineral para chamar aqueles entregadores de garrafão de 20 litros que entregavam em residência, em escritório. Então, era um mercado muito pulverizado, bastante informal, mas a gente conseguiu chegar em volumes bem interessantes. Naquela época, para você ter noção, não existia Uber no Brasil, então não tinha massificação do aplicativo para chamar alguma coisa. O iFood estava começando, engatinhando, isso estou falando de 2013, 14, 15.
Então, ainda não se tinha a cultura de pedir as coisas pelos aplicativos, mas ainda assim a gente conseguiu utilizar a própria estrutura dos distribuidores, entregadores de água, para fazer a divulgação do aplicativo, chegando em dezenas de milhares de clientes ativos mês. Tivemos milhares algo em torno de 1.200 distribuidores ativos no Brasil inteiro, em todos os estados. Então, a nossa solução ela foi bem utilizada, mas a gente teve uma dificuldade relativa à receita, dado que a gente fazia um take rate de 3% de um ticket médio de R$ 9. Então, é só calcular o volume. Tinha que Você ter precisa muita vender, gente, muita coisa para conseguir ganhar dinheiro, né? Ou se exato, pagar. você precisa vender todas as águas do mundo para poder pagar a companhia. E aí, no fim, por uma questão de oportunidade, a gente acabou desenhando um produto para as indústrias, e aí foi uma monetização muito B2B. Então, tivemos Nestlé como cliente, tivemos outras grandes indústrias no Brasil, e aí o negócio ele conseguiu gerar uma receita, mas em detrimento a isso, ele também tinha um teto muito baixo, porque a gente endereçou dores de indústria de água mineral que, putz, a gente tinha 17.500 e o nosso teto de mercado ali de clientes que poderiam comprar a solução, tinha o tamanho, receita, etc., estava em torno de 40, 50. Então, a gente já está muito perto de saturação de mercado e, no fim, a gente acabou vendendo a tecnologia da empresa para um grupo, acionistas, aliás, do grupo de água mineral Santa Rita, que é um dos maiores grupos de água mineral em vazamento do Brasil. Então, um grupo bem referência, tem produto de qualidade. Eu sou cliente até hoje, inclusive. E aí foi minha segunda jornada como empreendedor. E aí foi um ciclo um pouco mais completo, né? A primeira eu acabei saindo, né, ainda antes de rampar a companhia. A minha rodada secundária a gente tinha 2, 3 anos, então antes de dar aquele crescimento massivo. E nessa então foi um ciclo um pouco mais completo de começo, meio e fim da jornada. Foram 3 anos e meio, alguma coisa assim, o suficiente para de fato aprender um pouco sobre o ciclo de vida de uma empresa. E depois dessa venda, então, eu acabei atuando como executivo. Eu conduzi uma operação dentro do grupo Softplan, que é uma empresa de grande porte aqui de Florianópolis, uma empresa de tecnologia, hoje deve ter uns quase 3.000 funcionários, atua no segmento de construção civil, no segmento de governo e no segmento de justiça. São 3 unidades de negócio, e eu conduzi uma operação dentro da unidade de construção civil, que era um portal de conteúdo chamado Buildin, e aí a gente começou a ser um agregador de conteúdo do segmento de construção, tivemos parcerias com grandes incorporadoras, construtoras, e aí acabamos criando um evento chamado Constru Summit, que foi o primeiro evento de inovação na área de construção, e agora, faz um mês, ou no comecinho desse mês, teve a quinta edição. Eu já estou há muito tempo já longe dessa operação, mas teve a quinta edição e eu arrisco dizer que foi o maior evento de inovação na construção do Brasil. Então, um evento que a gente criou lá atrás. Então, eu consegui ainda deixar um legado aí nessa operação. E depois eu atuei numa empresa chamada Fast Channel, como diretor também. A Fast Channel, na época, fazia parte do grupo Fast Shop, era um braço de tecnologia e plataforma de e-commerce. E aí eu entrei com um mandato de desenhar uma estratégia de crescimento na parte de B2B. Então, a gente disponibilizar soluções de e-commerce B2B. E foi interessante, mas acabamos tendo algumas mudanças estratégicas do grupo, etc. E aí o foco acabou se desviando, e por isso eu tinha um espaço para continuar um trabalho lá dentro, em outra vertical, mas eu optei por voltar a empreender. Então, eu voltei a empreender aí, na ideia seria fazer um maior negócio que eu poderia ter criado, dado com as experiências que eu tive até então. Então, eu já estava mirando num negócio muito grande, já tinha tido experiências intermediárias, então eu queria de fato fazer um negócio que pudesse agregar bastante, não só para mim, mas para os acionistas que viessem investir e eventualmente para os usuários, clientes, olhando uma coisa de long run. Então não queria fazer um tiro curto, queria fazer uma coisa que de fato levaria tempo, levaria muito esforço, dedicação e recurso, mas que tivesse um grande outcome. E aí nisso me reconectei com o Ricardo, que é meu sócio cofundador da Payface. O Ricardo eu conheço desde a época de universidade, ele fazia computação na época que eu fazia sistema de informação, e a gente fez cadeira juntos. Ele largou o curso na metade para conduzir a empresa dele,
uma empresa que chegou a fazer 2 deals bem interessantes. Eu brinco que ele é uma pessoa muito única, que ele é uma das poucas pessoas que eu conheço que vendeu 2 vezes a mesma empresa e é uma ex-dropout. Então, ele fez um projeto junto com a Fundação Lema, do Jorge Paulo Lema, e aí vendeu essa operação para a Fundação Lema. E depois ele vendeu o restante da companhia inteira, que tinha outro produto chamado Mais Enem, para a Cogna. Na época já era listado na NASA, então foi um fato relevante aí, bem interessante. E aí, depois dessas duas jornadas aí dentro da mesma empresa, ele acabou voltando para a universidade, fez vestibular de novo para poder entrar de novo, já tinha jubilado já, então tinha focado alguns anos na construção de negócio. E aí, nessa volta, ele começa a estudar biometria facial. E ele me trouxe isso como uma grande tecnologia que poderia ser aplicada para diversos casos de uso. E como ele já era uma pessoa que tinha tido trajetória empreendedora, né, estava num padrão de vida diferente, ele voltou para a universidade, voltou a frequentar os restaurantes universitários e aqueles restaurantes próximos da universidade que era quilo, que daí você ia lá, comia, depois pagava. E ele falava assim, poxa, eu fico 7 minutos para me servir, vou lá, como em 10 minutos, e para pagar eu tenho que ficar 15 minutos na fila, que desce 3 andares do restaurante e tal. E ele fala, pô, podia já ter uma câmera na balança em que eu boto meu prato, já vê quanto que é o valor, já cobra. Aí eu falei, cara, é legal esse troço, vamos fazer, mas não vamos fazer uma coisa na balança, porque aí eu já estava meio calejado na época da H2App de addressable pequeno. Eu falei, cara, não quero entrar num negócio que tem um addressable market limitado, então vamos focar em solução de pagamento para qualquer tipo de estabelecimento utilizando a biometria facial. E aí foi essa provocação que eu fiz. Também casou muito com a premissa que eu tinha de fazer um negócio grande o suficiente para ser diferente e olhando longo prazo. Então a gente começou a desenhar, fizemos o primeiro aporte, eu e ele, como investidores na pessoa física. Muito rapidamente, em uns 2, 3 meses, alguns investidores locais ficaram sabendo que a gente estava empreendendo junto, que já conheciam a gente, já entraram também no Preside, antes mesmo de a gente ter CNPJ, só tinha um PowerPoint, entraram no Preside junto conosco, e aí estabelecemos a empresa, então trouxemos investidores bem interessantes já na primeira captação. Aí com esse recurso a gente estruturou um protótipo. Com o protótipo a gente levanta uma rodada seed de 3 milhões de reais, isso em 2020, com o objetivo de transformar o protótipo no MVP. E aí foi quando a gente se conheceu, logo depois da nossa rodada seed, que a gente fez. Aí a gente nasceu para o mercado, então a gente ficou um ano e pouquinho assim em stealth mode, sem divulgar muito. Aí o nosso press release de captação do seed de 3 milhões foi quando a gente se apresentou para o mercado na tese que a gente estava disposto a fazer. Aí a gente fez várias aparições em mídia, participação em podcast, você foi um deles. E esse objetivo do CID, de fato, era então transformar esse protótipo no MVP, e assim o fizemos, mas levou um tempo, mais do que a gente esperava. O lançamento foi só em 2021, operação no Zona Sul, em que a gente estava já com a estrutura operacional. Antes disso, a gente fez uns pilotos em redes menores, aqui do Sul, pilotos mais limitados e não tão divulgados. E aí, com essa... Em que consistia esse primeiro piloto que vocês estavam testando? O que era o caso de uso que vocês queriam testar naquele primeiro momento? Boa, foram 2 casos de usos. Na verdade, 3 casos de usos divididos em 2 tipos de cenários. Os casos de usos, então, eram restaurantes, buffet, restaurantes de pedido e bares, e supermercados, então esses 3 casos de uso. E o primeiro cenário foi um mall, que a gente pegou todos os estabelecimentos do mall. Era um mall pequeno de Florianópolis, estavam falando aí de mais ou menos uns 20 varejistas, botamos o dispositivo em todos eles, para entender a questão do efeito de rede dentro desse processo, o quão seria cômodo para o usuário pagar em um estabelecimento, dado que ele já pagou em outro, e vice-versa, então fazer um pouco mais a recorrência aumentar, e a gente provou bem isso. Então, a gente tinha um estacionamento que era do lado desse mall aí, com vários... tipo um pequeno
como se fosse um food park, mas em vez de ser food truck, era estabelecimentos já fixos. E aí o estacionamento ele obrigava a cadastrar o rosto, porque ele não aceitava cartão, somente com Payface, era de um amigo meu. E aí, se você quisesse pagar com cartão, você tinha que pagar com Payface, senão você pagava em dinheiro. E aí isso gerou cadastro, então as pessoas cadastravam para poder pagar o estacionamento. E aí, dado que a pessoa já tinha estacionamento, ela ia lá no bar e ela falou, pô, já funciona aqui também, vou pagar. Então a gente começou a fazer uma análise bem interessante de cross payment, e aí a gente viu que esse efeito de rede se aplicaria, dado que a gente tivesse uma rede credenciada que atendesse usuários em diversos momentos. E aí a segunda jornada de supermercado foi uma jornada que ela é justamente o contrário disso, é o efeito de você ter pouca rede credenciada, mas um lugar único em que você vai várias vezes, que atrela programa de fidelidade, e que tem um padrão de expansão. E aí a gente entendeu que esses dois cenários, apesar de diferentes, eles tinham suas características que motivariam o usuário a utilizar a nossa solução. E aí veio a pandemia, por conta da pandemia a gente decidiu focar na segunda derivada ali, que foi dos supermercados, por conta do volume ter aumentado, da necessidade de ir ao mercado aumentou mais, e justamente o outro lado de malls, de estabelecimentos desse tipo, Diminuiu bastante. diminuiu bastante. E foi uma medida interessante porque a gente começou um trabalho que subsidiou a criação de um ecossistema que hoje permite a Payface estar disponível em 80% dos varejistas no Brasil quando se fala de conexão com frente de caixa, com adquirência. Então, hoje, quando se fala de supermercado, a Payface ela está apta em cada 10 grandes redes de supermercados, aí, médio para cima, a gente, em cada 10, 8 a gente já está disponível plug and play, digamos assim, já integrado na frente de caixa, com todas as integrações Entendi. feitas. Aí conta para mim, assim, olhando hoje, qual que é o principal caso de uso, assim? Me conta um pouquinho dessa experiência do usuário. Como é que é a utilização da Payface hoje? Perfeito. Hoje o usuário ele vai se cadastrar na Payface por um aplicativo da Payface ou por um aplicativo do varejista, vai associar o rosto dele do cadastro ao meio de pagamento dele, aí é feito validações para saber se ambos as informações são corretas. Dado que ele tem essas validações, ele está apto a fazer a jornada de pagamento no varejista. É interessante falar que ele vai precisar do aplicativo da Payface ou do varejista somente no cadastro. Dado que ele tem um cadastro, ele não vai mais precisar estar carregando nenhum tipo de dispositivo para fazer a jornada de identificação e pagamento, é somente o rosto dele. Hoje tem, inclusive, varejistas que são parceiros nossos que identificaram um aumento de pagamento na parte noturna, porque o usuário saía para caminhar, correr, passear com o cachorro, não levava celular, não levava relógio e não comprava. Agora que ele só precisa do rosto, ele começou a comprar. Então, esse fato de não carregar nada para transação financeira é uma das premissas também da nossa solução, que é onde a gente agrega um valor interessante. E aí Então, é um esse é o ponto que caso você de se uso. diferencia do NFC, de um Apple Pay, alguma coisa que você sempre vai ter que estar com o celular ou com algum dispositivo ali, com o Apple Watch, sei lá, algum dispositivo ali próximo. Nesse teu não, você simplesmente aparece lá, mostra a tua cara, ele valida e fala assim, ok, o Gustavo está pagando, já tem alguma forma de pagamento associada, Pix, cartão de crédito, débito, alguma coisa, e você já resolve isso. É essa a ideia, né? Não, 100%. Você descreveu com uma precisão muito grande o que a gente está se dispondo a fazer. E somado a isso, né, eu sou usuário do cartão aqui, do aproximação, adoro isso. É um caso de uso super interessante. Tem as suas limitações, tanto de segurança como de uso. Então, eu preciso estar carregando meu relógio. Eu eventualmente posso ter ele roubado e alguém utilizar essa ferramenta para transacionar. Você pode E ter uma coisa que acontece muito. Eu uso pouco dinheiro aqui também hoje em dia, mas assim, eu tenho uma preocupação muito grande com acabar a bateria. Porque acaba a bateria, a casa cai. Aí você não tem identificação, você não tem dinheiro, você não faz nada, né? Então, assim, no teu caso, você ajuda nesse sentido também, né? também. Então, tem a parte da bateria, tem a parte da segurança de utilização do dispositivo e tem a parte de jornada do usuário no varejista. Então, aqui você tem uma solução de pagamento. Quando você vai no supermercado que tem o Payface, você tem uma solução de identificação e pagamento. Então, você chega no início da jornada de checkout, você se identifica com a Payface, a gente manda o CPF para frente de caixa, para o CRM,
você já tem os descontos que você teria se identificando, você vai ver os produtos sendo passados, vai chegar o valor depois no dispositivo, você só confirma. Então, a gente substitui dois processos em um só. Então, esse é um outro diferencial também. Sem falar também dos meios de pagamentos que a gente está inserindo, que não é tão simples chegar no Apple Pay, como, por exemplo, cartões Private Label, que é o cartão daquela loja. Então, é inviável financeiramente um cartão de loja estar disponível aqui em aproximação no Apple, por exemplo. Então, a gente consegue permitir isso. Entendi. Você consegue, quando você vai associar alguma forma de pagamento ao Payface, que forma de pagamento hoje você consegue associar ali junto com o Payface? Cartão de débito, crédito, tem alguma outra, Ládio? Boa. Hoje é cartão de crédito, cartão private label de varejistas. Até o final do ano a gente vai estar pronto para aceitar cartão de débito, está fazendo integração com as bandeiras para permitir essa transação. E no ano que vem o Pix. Então essa é a jornada aqui que a gente está indo. Tem algumas jornadas também de cartões alimentação, refeição, mas no fim a gente considera dentro do nosso meio de pagamento aqui do nosso Switch uma integração como se fosse um cartão private label, né? Uma carteira específica. Tá bom. Conta um pouquinho agora para mim o tamanho que está a Payface, né? Como é que você mede hoje o sucesso que você teve aí nesses últimos 3 anos, né? Por número de clientes, número de transação, número de download, como é que que métrica que você usa? Boa. A métrica máxima que a gente utiliza aqui dentro de casa é o número de transações, então teve um crescimento bastante vertiginoso nesses últimos 3 anos. A métrica que a gente divulga é a métrica de pontos de venda ativo. Naquela época que a gente conversou em 2020, a gente, sei lá, tinha os pilotos, talvez 30 pontos de venda ativo. Hoje a gente tem mais de 1.000, com a pretensão de chegar até o final do ano que vem com 5.000. Então, essa é um pouquinho da realidade que a gente está tendo aí de crescimento, né? Também tem as métricas secundárias em níveis organizacionais, né, que é tamanho de empresa, de pessoas. Então, quando a gente conversou em 2020, nós éramos em talvez 16, 17 pessoas. Hoje nós somos em quase 100. Então, já tem times olhando necessidades específicas de atuação, tem squads voltados para cada problemática. Então, naquela época, todo mundo fazia um pouco de tudo e isso gerava um pouquinho de ansiedade nos times. Agora a gente consegue separar um pouquinho mais em blocos essa construção. Tá bom. Como é que foi durante esse período a parte de captação de investidores e dinheiro, Eladio? No seguinte sentido, hoje, você já é hoje, ou de algum momento foi, alguma empresa que já era geradora líquida de caixa ou ainda não? Ainda o investimento é maior do que a geração de caixa, você precisa captar. Como é que é isso aí? Ainda não, tá? Isso, dado o nosso perfil de uma empresa muito voltada para a construção de tecnologia, a gente está fazendo artefatos aqui que se diferenciam de empresas consolidadas a nível global, então, de fato, é um investimento em tecnologia bastante amplo. Então, a gente não gera caixa, mas um ponto interessante para também descrever é que a nossa operação ela nunca é deficitária. Então, a nossa unit economics ela nunca precisa de aporte para poder ficar em pé. Então, o investimento que ele é necessário é investimento para cobrir CAPEX, a cobrir aporte de produto, de tecnologia, mas no momento que a gente coloca um produto lá, ele tem uma margem de contribuição relevante. Então, é essa diferença que tem empresas que escolhem caminhos específicos e não tem certo e errado, mas no nosso caso a gente nunca financiou uma operação em si, a gente nunca, na transação, na parte de operação da companhia, a gente tem que gerar EBITDA positivo. Claro que se você contabilizar todo o ativo que precisa ser investido para disponibilizar esse produto, aí sim existe um efeito de caixa que ela é negativo, mas com os aportes acaba ficando positivo. Então a gente pretende ainda fazer mais um ciclo de investimento em ativos para poder consolidar dois produtos que vão ser em nível global e escalável e internacionalizável, inclusive. Mas a ideia é a gente não ter uma rodada sem fim, assim, ter série F, G, D, e assim, X, né? Rodada série X. A gente não quer chegar nesse ponto, a gente espera que já na próxima rodada de captação a gente esteja no nível de aí o EBITDA operacional cubra inclusive os custos de ativo. Então essa a nossa tese aqui. E aí pode ter caminhos específicos que a gente pode entender, putz, faz sentido a gente
fazer um investimento aqui em ativo da empresa para fazer uma aquisição. Então, são tudo questões também circunstanciais e oportunísticas que a gente tem que estar analisando. Então, a nossa estratégia é essa, mas a gente nunca está fechado para fatores de mercado, porque hoje a gente está num momento bem propício para analisar o que tem no mercado aqui para fazer parte de uma empresa como a nossa e agregar mais valor ao mercado. Tá bom. Você teve alguma rodada de captação? Provavelmente teve, né? Entre aquela primeira lá de 2020 e hoje ou não? Como é que foi esse período em termos de captação? Tivemos em 2022 o Série A, e aí foi liderado pelo Banco BTG Pactual. Essa rodada foi bem interessante porque a gente conseguiu crescer muito o investimento em produto, tecnologia, em pessoas. E aí a gente acabou fazendo uma extensão esse ano também dessa rodada Série A, porque a gente foi procurado por um fundo que tem uma sinergia muito bacana com a gente, tem pessoas que atuam nesse segmento há bastante tempo, e a gente, de fato, entendeu que fazia sentido trazer ele. Então, eles chegaram para a gente, e basicamente, assim, quando você fala de captação de investimento, a gente nunca foi uma empresa que saiu captando, passando o chapéu, enfim, a gente sempre buscou pessoas que pudessem agregar a nossa operação, e nessas pessoas aí vinham também questões de aporte financeiro para subsidiar o crescimento da companhia. Tá bom. Olhando um pouquinho o modelo de negócio de vocês, uma coisa que me chama atenção, assim, você tem uma parte de pagamento, mas você tem uma parte de identificação, né? Então, assim, você que linka os dois, mas não obrigatoriamente ele precisa estar linkado, né? Você pode simplesmente, você tem casos de uso, assim, espetacular para a gente fazer a parte de, simplesmente a parte de identificação, que é um negócio hoje no mundo gigante, né? Então, assim, como é que você vê o caso da Payface nesse ambiente, assim? Está em alguma. Está na sua ideia expandir esses casos de uso para não só pagamentos, né, usar essa identificação para outras coisas também? Ou não? A ideia é ficar associado a pagamentos aí? Isso é uma coisa que vem bastante tempo a nossa atenção. Desde que a gente começou a atuar com pagamento, com reconhecimento facial, muita gente vinha para a gente, eu quero usar a biometria para controle de acesso, para ponto eletrônico, e a gente acabou sendo bastante focado na jornada de pagamento, porque a gente precisava construir ela do jeito que a gente tinha desenhado e atrelando bem a esse segmento, esse arranjo todo que ele é bastante complexo. Hoje, a gente já está no nível de maturidade na parte de pagamentos e a gente entende que a gente construiu uma solução de identificação com uma segurança muito grande. E aí, por isso, a gente está olhando em também utilizar nossa tecnologia para a jornada de identificação, mas mais especificamente quando a gente fala de instituições financeiras, porque a gente aí está vinculando a um potencial parceiro que vai poder fornecer a tecnologia da Payface para o seu cliente, e então a gente consegue agregar valor para o negócio core da Payface. Não seria utilizar a nossa solução de biometria facial para daí, essas jornadas que eu falei lá de controle de acesso, de ponto eletrônico, de RH, a gente não pretende seguir nessa linha, mas a gente entende que o nosso ativo bruto de biometria facial ele está no nível de maturidade que pode ser utilizado para outros casos de uso dentro de uma instituição financeira, como, por exemplo, liberar um Pix sem utilizar senha. Então, isso é uma coisa que a gente já está analisando e deve endereçar muito em breve. Tá bom. Recentemente, essa parte de identificação, Eladio, teve uma coisa em cripto que é a parte da WorldPay, né? Que começou a mapear a íris de um monte de gente ali para fazer tal. E até li algumas coisas em relação a isso, né? Em relação à segurança ou à individualidade, né? Então, assim, você tem várias formas de se identificar, né? Desde do digital, biometria facial, até a íris, que é o que eles estavam vendo aqui. E alguns comentando que a íris é uma das melhores formas, ou das formas mais desenvolvidas para você ter certeza que aquela identificação é a identificação. Como é que você vê esse desenvolvimento da tecnologia hoje? Que tipo de tecnologia vocês usam nessa identificação? Ela evoluiu aí nesses últimos anos, desde que vocês começaram? Como é que está isso? Evoluiu muito, tá? A biometria facial ela evoluiu muito nos últimos 4, 5 anos. De fato, a íris tem diversas formas de biometria e a íris ela é uma das melhores, sim, se botar numa escala de acurácia, de potencial falso negativo, falso positivo, potencial risco de fraude, spoofing. A íris ela está num nível de segurança muito, muito grande.
O que ela tem uma dificuldade de massificação é a parte de captação. Então, os dispositivos de captura eles têm que ser específicos para capturar a íris. Então, não é todo celular que eu consigo fazer aqui uma leitura e captura o íris. Então, o que eu entendo aqui para identificações são camadas de segurança. Então, se eu quero me identificar para fazer login numa rede social, eu não preciso detectar a íris daquele cliente. Se eu fizer uma biometria facial, eu já tenho um nível de segurança que vai me permitir. Se eu quiser fazer uma transação financeira, putz, eu identifico o dispositivo que ele está utilizando, se é o mesmo, com geolocalização, mais uma biometria facial. Agora, se é uma transação de 10 bilhões de dólares, putz, pode fazer sentido eu ter um token que utilize uma íris também para ter uma camada mais de segurança. Então, tudo uma questão de construção. E essas iniciativas que você citou, elas surgem justamente porque no médio prazo a identificação do ser humano ela vai ter um valor ainda mais. Hoje a gente identifica que a gente é a gente mesmo para poder se prevenir a fraude. Daqui a pouco a gente vai ter que se identificar que a gente é a gente mesmo e não é uma IA querendo se passar pela gente, que hoje os deepfakes estão vindo à torta e direita, a construção aí nos últimos 24 meses está aí para provar que a IA generativa deu o que falar, né? Todo mundo olhando para isso, os venture capitals globais olhando para isso com muito afinco e interesse em investir, e tem incertezas de médio e longo prazo, que é quando que nós, humanos, vamos saber que é o que a gente está interagindo com o humano. Será que um chatbot vai aí questões morais e filosóficas, será que ele vai poder se passar por um ser humano ou a gente vai ter que ter a possibilidade de exigir que ele se apresente ou não como uma máquina ou como humano? Então, são várias questões ali que não somente atrelado à identificação de transações financeiras, mas identificação de jornada de um usuário humano, vai, de fato, precisar de tecnologias de biometria para engrandecer essa verificação. A íris, como essas iniciativas, tem sido um caminho bem interessante, e a biometria facial ela vai poder também, de fato, fazer aí uma soma a esse processo. Assim como a própria biometria de voz, que ela, como um fator primário de identificação, ela não tem sido muito utilizado, mas como fator secundário, ela pode, de fato, ser uma camada bem interessante. Imagina, por exemplo, você ir lá pagar com o rosto da Payface, acima de 10 mil reais você tem que dizer, oi, tudo bem, eu sou o Eladio, e a gente fazer a biometria de voz também. Isso é uma jornada que até lá atrás a gente já tinha pensado com o Payface, um fator secundário de autenticação. Então, eu como empreendedor aqui, eu não coloco uma única tecnologia de biometria como a principal, eu coloco como um conjunto de tecnologias que podem ser utilizadas em diversos tipos de jornadas. Entendo que a biometria facial ela possui um nível de equidade maior do que outras. Então, a biometria digital ela exclui boa parte da população de trabalho laboral, de idade. Aí, eventualmente, você tem pessoas que são cegas, que não têm capacidade de poder fazer essa identificação. Então, a biometria facial ela tem uma equidade maior, tem suas limitações, assim como outras, então, em alguns casos é mais seguro do que outros, mas a gente está olhando a jornada de pagamento biométrico como um todo, e a face, de fato, ela vai ser o carro-chefe, ela é a jornada que ela é mais expansiva, eu consigo pegar uma maquininha hoje de adquirente que já tem câmera frontal e poder utilizar isso para fazer uma transação financeira, tem um celular aqui que eu consigo utilizar, mas não para por aí, a Iris tem iniciativas da Europa que utilizam isso, a gente conversa com o pessoal, e troca bastante figurinhas para olhar uma jornada de longo prazo aí, daqui a 10, 15 anos, como que as pessoas vão fazer transações financeiras. Tá bom. Deixa eu pegar um pouquinho dessa tua experiência em inteligência artificial. Quando você teve ali começo desse ano, final do ano passado, né, o lançamento do chat GPT, de toda essa onda dessas AI regenerativas aqui, muita discussão em vamos parar a tecnologia ou não vamos parar a tecnologia, que o negócio saiu do controle e que a gente deveria parar para definir regras antes disso e tal. Como é que você vê essa discussão? Qual a tua opinião em relação a isso, Eladio? Putz, é muito opinião mesmo, não é um embasamento, assim como em outras questões como biometria, eu tenho um embasamento um pouco mais sólido para falar, aí é um embasamento um pouco mais de opinião, mas eu entendo que algumas colocações que foram feitas, por exemplo, empresários, líderes do segmento,
por essa pausa, né, esse break, é muito mais em defender interesses próprios do que do que como preocupado a com a estruturação. humanidade. Porque assim, se é procurado por humanidade, então a gente breca tudo, define uma política e segue depois a política pronta. Não seria 6 meses de pausa, né? 6 meses não vai definir nada. Então é muito mais É o tempo para de eu fazer o catch-up com a minha para chegar no outro que foi na frente, né? possivelmente. Então assim, É. mas de fato existe uma questão assim que é intrigante pro usuário, pro ser humano, como que daqui a 20, 30, 40 anos a gente vai lidar com isso. De fato, é uma incógnita muito grande e tudo tem um cenário extremamente ótimo, positivo, e tem um cenário distópico. Né? Toda decisão que a gente toma e avanço que a gente dá científico, tecnológico, você tem o cenário distópico e o cenário utópico, e eu sou sempre na mediana, assim, então eu acredito que não vai ser nenhum nem outro, e a gente vai ter dificuldades, mas vai conseguir conviver com elas e ter meios de autorregulação. Mas entendo que em algum momento é preciso que a esfera política governamental ela atue nessa construção de políticas. Então, de fato, eu imagino que é interessante a gente definir que é, o que não é, o que uma AI pode fazer, porque isso de fato pode impactar legislações que foram desenhadas para o ser humano, que não necessariamente sejam aplicadas para máquinas, caso isso não seja desenhado desde o momento zero. Então, de fato, é um assunto muito tricky e vai ter muita discussão ao longo dos anos, e espero que em algum momento eu possa ter um pouco mais de embasamento para trazer referências. É uma área que eu tenho muito interesse, e a gente, como Payface, acaba olhando isso como uma área de desafio em que, como nós, enquanto autenticadores de pessoas, podemos fazer a nossa parte para fazer com que a gente fique mais perto do utópico e menos perto do distópico, né? Então, isso é a nossa missão aqui. Tá ótimo. Perfeito. Olhando um pouquinho esses 3 anos agora lá, Joe, você conseguiria me levantar assim, qual foi um grande erro que você fez nesses últimos 3 anos aí? Qual que é o aprendizado que ele trouxe para você? E também do outro lado, né? Qual foi o grande acerto que você teve nesses últimos 3 anos? Que você falou, caraca, isso aqui foi o que definiu a Payface como ela está hoje. Boa. Acho que o maior erro que a gente toma em diversos momentos da nossa vida é ter o medo de errar. Então, acho que em alguns momentos eu passei por isso, e aí você vai criando maturidade, mensurando o que você pode errar, o que você não pode errar, e ter mais liberdade para isso. Então, a gente errou pra caramba, e continua errando e vai errar ainda, em diversas atuações de desenho de estratégia, e tem acertado e diminuindo. Então, assim, eu acho que o maior acerto que eu posso falar de Payface foi ter continuado, mesmo tendo os piores feedbacks possíveis no início da jornada. Né? Então, é justamente essa falta de medo de errar que fez a gente acertar. A gente recebeu feedbacks no início da jornada de que a gente era uma empresa natimorta, que o QR Code veio para ficar, que ninguém nunca vai usar biometria para pagar, que é uma solução que vai exigir muita mudança do ecossistema que nunca vai mudar. Então, assim, isso tem, e algumas dessas visões negativas, elas aconteceram em intensidades menores, que dificultaram a gente, mas não que impediram a gente de operar. E eu acho que o nosso grande acerto foi, de fato, desenhar, entender a estratégia, escutar o que o mercado estava dizendo, e não que algumas opiniões diziam sem fundamento, tentar buscar muita fundamentação de fato da sociedade, do mercado. E isso foi uma coisa que gerou um conforto para seguir, porque, cara, se errasse, se a gente tivesse muito fora do que deveria ter sido feito, a gente ia falhar, e é isso, tudo bem, né? A falha sempre foi uma opção para a gente. Tem um momento que deixou de ser. Entendi. Ótimo. Um pouco de ter resiliência nesse sentido, né? De você ficar escutando os feedbacks, ver e falar, não, mas é por aqui mesmo, vou ajustar e vamos lá para seguir, né? De concorrência. Quem que você considera hoje sendo os principais concorrentes hoje da Payface? Quando nós falamos de transações de pagamento, eu vejo o Apple Pay aqui, que está me mandando ficar em pé agora. Eu vejo ele como um concorrente, porque ele entrega um caso de uso
relativamente bom, e eu sou usuário, eu uso, então existe uma concorrência, nós temos que ser melhores que isso, porque o que levaria um usuário que já está utilizando isso, ver um conforto, mudar de forma de pagamento? Então você tem que ser melhor, isso é uma concorrência. Então, e lembrando que concorrência é aquele que corre junto, então você não é o inimigo, você concorre junto e tem que dividir espaço. Eu acho que isso que é o conceito de concorrência. E em termos de biometria facial, você tem soluções que entregam soluções mais horizontalizadas, não para uma vertical específica como pagamento, mas que você tem uma solução que pode ser utilizada para diversos casos de uso, e isso pode fazer com que alguns potenciais parceiros nossos utilizem uma solução dessa, mais horizontalizada, para desenvolver jornadas que substituam a gente. Então, a gente tem entendido também isso como uma potencial concorrência. Existem players bem interessantes no Brasil que já operam como uma solução de biometria facial que pode substituir casos de uso que a gente pode desenvolver. E você tem soluções que são desenhadas para resolver o pagamento com o rosto, como, por exemplo, na Smart Pay, que é onde a gente visitou lá na China, a Ant Financial, que são concorrentes, mas que não estão em mercados que a gente está. Mas, de fato, entregam a mesma solução que a gente está criando aqui. A gente visitou eles na China agora recentemente e aprendeu pra caramba lá com eles. Então, eu acho que a concorrência, ela mostra que existe um mercado, sem concorrente não existe operação, não existe mercado, não existe por que existir, e acho que reforça muito o que a gente está fazendo e construindo aqui no longo prazo. Eladio, você comentou um pouquinho aí até sobre essa tua viagem para a China, né? Então, assim, que você teve lá e teve algumas coisas. Conta um pouquinho como é que foi essa experiência da China. Então, assim, eu escuto muito a ideia de que para pagamentos ou para a parte financeira você tem soluções lá bem mais avançadas do que a gente aqui no Ocidente. Foi um pouco dessa tua impressão também? Com certeza. Quando a gente começou a Payface lá atrás, a gente escutou muito em que, de fato, eu até comentei agora há pouco, que o QR Code era o futuro, enfim, que na China só se pagava com QR Code. E no fim, quando a gente começou a Payface, a gente foi observar o que lá na China estava sendo feito, dado que ela era grande benchmark de mercado que fazia pagamento com QR Code. E a gente se deparou com o nascimento de soluções como a Smart to Pay, na época dentro do grupo Alibaba, na Financial, hoje são empresas separadas e concorrentes, inclusive. E a gente viu, poxa, os grandes mercados que criaram essa solução de pagamento com QR Code estão olhando agora para a biometria. E, de fato, é uma coisa que motivou mais a gente ainda a começar o que a gente já estava fazendo lá atrás. E 5 anos depois, a gente teve a oportunidade de ir na China. Essa viagem era para ter acontecido em 2020. E aí aconteceu a pandemia, depois a China fechou em 21, 22. Então, de fato, a única janela que abriu foi agora em 23 para ir. A gente aterrissou na China em dia 1º de setembro. Dia 22 de, de agosto foi decretado o final do uso da pandemia, da máscara dentro dos ambientes fechados, aeroporto, avião. Então, no fim, 8 dias depois que liberou tudo, a gente esteve lá e isso foi há um mês atrás. Então, é só imaginar aqui no Brasil a gente está 1 ano e meio, possivelmente um pouco mais, mas 1 ano e meio pelo menos, sem as máscaras. Lá a gente está falando de 2, 3 meses de máscara no ambiente fechado, na região, e 20 dias sem máscara em avião e aeroporto. Então é um negócio muito recente, assim. Então agora que a China está abrindo, na prática ainda tem muita restrição, mas não é obrigado, né? Então, assim, são restrições que culturalmente as pessoas fazem. Lá se tem uma cultura muito de seguir os outros, mas, de fato, ainda você tem a liberdade de ficar sem máscara, mas tinha momentos em que eu talvez era a única pessoa sem máscara nos ambientes que eu estava. Então, ainda é muito forte isso lá. E tão rápido quanto foi o início da pandemia, o final também foi. Então, foi decretado assim. Shanghai, por exemplo, estava
como se nada tivesse acontecido, assim, em um mês tudo estava Todo normal. mundo aproveita, né? Um pouco do que a gente sentiu aqui a questão de 1 ano e meio atrás, de que, bom, agora tenho liberdade, né? Então, um pouco disso, né? Exato, E como é que exato. foram Então, as assim, reuniões lá que você teve, Lário? Você fez algumas reuniões aí com algumas empresas, etc. Como é que você viu esse ambiente de inovação lá? Como é que você vê esse ambiente de identificação dentro da China também? total. Foi uma experiência muito interessante. Eu tive na Tencent, na Hawaii, na Alibaba, a Infination, JD, Douyin, que é o aplicativo TikTok, né? A gente esteve lá no Douyin. Na verdade, a gente foi na ByteDance, que é a dona da Douyin. Então, cara, foi uma série de visitas bem interessantes. E a gente vê que é um mercado muito diferente. Então, assim, quando você fala de live commerce do Douyin, a gente está falando de 20% do GMV de e-commerce da China, que já é 40, 50% do mercado total de varejo. Ou seja, 10% do varejo Herol chinês é feito por meio de live commerce, que é as influencers vendendo produtos dentro da live, você clica lá e aí faz aqueles lançamentos rápidos que você tem 5 mil unidades para vender em os primeiros, aí vende em 2, 3 segundos. E aí você tem os casos que conecta com a nossa conversa anterior, os casos em que a influencer não é uma pessoa, é uma AI que cria conteúdos baseado em interações e comentários, então ela cria o produto na hora, já vende, já sold out, então você tem coisas que são muito fora do comum. E aí tem a questão que se conecta com a nossa solução, que é o pagamento com biometria facial. Primeiro, vamos separar em dois lados, né? A biometria facial na China e o pagamento com biometria facial na China. Biometria facial na China é uma coisa que não tem opção. Você andando na rua, em qualquer lugar, você está suscetível a ser identificado com biometria pelo governo. Tem ruas ali em Beijing, por exemplo, ruas normais. Nosso hotel, a gente ficou no Sun Regis, ali em Beijing, que é um hotel bem clássico e bastante internacional. Em Beijing é bem complicado a questão da fala, né? O inglês não é tão comum quanto em Shanghai. Shanghai você fala bem inglês, em Beijing é bem complicado. Você tem essas ruas ali de bairro em que você olha assim, é câmera que não dá para contar, assim, tipo, 500, 600 câmeras num intervalo de 700 metros de rua. Então, você é câmera pra caramba e você sendo identificado a qualquer momento sobre aquilo. Então, essa é o nível de biometria facial que você tem. Assim. Então, é você identificado a todo momento. E isso é um pouco da visão de me desfaço um pouco da minha liberdade individual pelo coletivo. Então, você tem Entendi. índices de violência baixíssimos, pelo tamanho da população irrisórios, então, níveis absolutos menores do que outros países que têm 1/10 da população, então níveis relativos super bons. Mas você tem essa questão de estar sempre sendo identificado. E aí a parte da biometria facial para pagamentos, ela entra muito próximo daí sim do que a gente está predisposto, porque você tem que autorizar lá a identificação, você tem que autorizar no aplicativo a utilização dele, com uma pequena diferença. Você autoriza o caso de uso, a Infinition está apta a utilizar a biometria facial para fazer essa identificação, mas na hora que ela bate na base do governo chinês. Ela não bate em nenhuma outra base. Então, aquela base, ela tem a certeza de que aquela pessoa é dali. Tanto que eu não consegui habilitar o pagamento com biometria facial porque eu não era cidadão chinês. Então, eu não tinha, não estava na base segmentada para cidadãos, eu estava na base de estrangeiros, que é onde funciona em aeroporto, etc. Então, Entendi. Pode falar. inclusive funcionando de 1 para N. Então, assim, a gente identificado nos aeroportos e tal, sem nem precisar botar o seu passaporte antes. Então, você já está na base lá, é 1 para N, não 1 para 1. Então, é uma coisa bem interessante. Entendi. Um ponto que você citou agora, até nessa parte da China, eu acho que é bem interessante, assim, quando a gente está falando de identificação especificamente,
tem uma preocupação muito grande, principalmente quem vem nesse mundo mais descentralizado aí de cripto, blockchain, desse poder que é essa concentração dessa identificação num lugar só, né? Então, aí se citou a China, um governo, etc., que está biometria de todo mundo sabe, ele sabe onde todo mundo está, todo momento, com esse monte de câmera aí, né? Então, assim, quando a gente vai para a parte aqui do Ocidente, você tem aí toda essa discussão entre as grandes empresas as Big Five, vamos dizer assim, em termos de tecnologia, que tem um cadastro de todo mundo e você faz autenticação hoje com Google, Facebook, etc., né? Então, assim, quando a gente vai para a biometria, que é um pouco da Payface, você também entra nesse grupo de ser esses caras aqui que vão centralizar. Como é que você vê isso, né? E como é que é essa discussão de a segurança de dado dentro de vocês, para que isso daí também não vaze e você não tenha essa biometria espalhando para todo lado? Uhum. Gustavo, várias reuniões que a gente faz e falando um pouquinho da nossa solução, muita gente pergunta qual o tamanho da base de faces de vocês? Aí a nossa resposta é sempre, a gente não tem face, a gente tem usuários que autorizaram a Payface para fazer iniciação de pagamento e que a gente guarda um input biométrico daquela pessoa, um Mayface, por exemplo, e um meio de pagamento tokenizado de forma segura, segundo a estudo de PCI DSS. Então, a gente não considera uma base de faces, a gente considera pessoas que habilitaram o Payface, fizeram uma jornada e que, assim como a empresa de adquirência, de processamento de pagamento é PCI compliant e vai fazer o armazenamento seguro daquela informação de pagamento, a gente faz isso não somente com o pagamento, mas também com os dados biométricos daquela pessoa. Então, a gente cada vez menos quer depender da imagem em si e mais do que a gente traz em termos de encoding, para que se um dia a gente, né, aí em uma pequena exercício aqui de hipótese, que a gente não espera que nunca aconteça, mas se um dia houver uma invasão, uma exposição de dados, vai ter chaves ali que não significam nada, não vai ter imagem de ninguém, vai ter chaves que não vão significar nada para ninguém, porque vai precisar de uma outra peça nossa para fazer essa identificação e comunicação para saber quem é quem. O que a gente tem acompanhado é que a maior parte das falhas de segurança, elas, e o que acontece assim em grandes empresas, elas não são causadas pela infraestrutura em si, mas sim pela engenharia social, pela vulnerabilidade de uma pessoa que tem acesso àquilo. Então, de fato, é uma complexidade muito grande. Assim. Falar que esse é um problema simples de resolver, vou estar mentindo, não tem como. Assim. Sim, sim. Eu gosto muito desse teu approach, que eu acho que tudo que eu conheço até agora é o mais correto, né? Você não tem como ser 100% seguro, você vai tendo essas camadas, que quanto mais camadas você tem, melhor você vai ficando, né? E que são atualizadas o tempo inteiro para que você não tenha aí um problema, né? A tecnologia vai evoluindo e essas camadas vão evoluindo, porque no final das contas é uma briga de gato e rato nesse sentido, né? Você vai ter alguém querendo lá coisa e você se segurando e você tendo a achar isso daqui. Eladio, chegamos mais ou menos no tempo que eu tenho aqui para a gente bater esse papo. Eu queria agora que você deixasse uma mensagem final para quem nos ouviu e também onde eles interagem com a Payface e entram em contato com vocês. Quero agradecer, Gustavo, a você e a todo mundo que presenciou aqui nosso podcast, foi bem grande. A gente fica à disposição para falar um pouquinho sobre pagamento com biometria facial, jornada da Payface, como que a gente pode melhorar jornadas de varejistas, de bancos adquirentes, emissores. A gente está disponível aqui para conversar com qualquer um que esteja interessado em falar conosco. No nosso site www.payface.com.br tem lá a aba de contatos, pode solicitar ali um contato e a gente vai ter uma equipe que vai rapidamente fazer um agendamento e seguir aí com conversas com quem quiser e que tiver interesse com a gente. Tá bom. Do meu lado, muito obrigado aí pela essa segundo round aí. Muito legal ver essa evolução que você teve aí de, sei lá, de 3 anos para cá e que ponto que vocês estão hoje seguindo a mesma trajetória, o negócio crescendo, né? Acho que é bem legal ver isso. De parabéns aí pela essa trajetória. Eu espero que a gente não demore mais 3 anos para a gente fazer um round 3 aqui. Eu vou tentar te chamar antes para a gente bater um papo de novo aqui daqui menos tempo para você contar como é que está indo a coisa aí, como é que está escalando. Tá bom? Muito Combinadíssimo. obrigado. Valeu, obrigado.
Para você que nos viu, isso aí, inteligência artificial. Quem estava lá há 15 anos atrás fazendo um negócio que não era o momento, né? Já estava lá tentou, viu que não era, está tentando, e agora que é o momento que também já está na hype, já tem 15 anos de coisa de inteligência artificial, com uma solução bem legal na parte de identificação associada a pagamentos, né? É o round 2. Se quiser ver lá como é que era a conversa lá atrás e ver quanto a Payface e o Elad evoluíram nesses anos aí, nesses últimos 3 anos, você já tem 2 episódios aqui para ver, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. Não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.